meados de 1918, os canhões da frente ocidental já trovejavam sem parar há quase 4 anos, mas nenhum dos lados conseguira ainda uma vitória decisiva. Eram os aliados os que mais sofriam na primeira metade de 1918. O golpe mais sério sobre os aliados ocidentais fora resultado da Revolução Russa. Ela fez com que a Rússia saísse formalmente da guerra em março de 1918, tomada por um crescente conflito civil. A retirada da Rússia permitiu que os alemães concentrassem a maior parte de suas forças no Ocidente e desferissem sobre os aliados uma série de golpes quase devastadores. As pontas de lança destes ataques foram tropas de assalto especialmente treinadas. Elas haviam encontrado uma maneira de romper o impasse da guerra de trincheiras, infiltrando-se pelas defesas aliadas, ultrapassando os pontos fortificados. Os aliados sofreram a perda de quase 800 mil homens, entre mortos, feridos e prisioneiros. Perderam também quase todo o pouco território que haviam ganho com suas longas e sangrentas ofensivas de 1916 e 1917. Os aliados, no entanto, não estavam derrotados e, em meados de julho, haviam conseguido exaurir a capacidade ofensiva da Alemanha. Além disto, já havia 300 mil soldados americanos na França e ainda continuavam a chegar à razão de mais de 250 mil por mês. Os alemães sabiam muito bem deste aumento progressivo, que fora um dos principais motivos de suas ofensivas na primavera de 1918. Mas no momento que os alemães enfraqueceram, o chefe supremo dos aliados, Ferdinand Foch, visto aqui com o primeiro-ministro Francis Clemenceau, estava pronto para atacar antes que eles pudessem se recuperar. A entrada dos Estados Unidos na guerra em abril de 1917 deu novas esperanças aos cansados britânicos e franceses, mas levou muito tempo para que a contribuição dos americanos se tornasse efetiva. Os americanos viram o início da Grande Guerra em agosto de 1914 como uma simples briga na Europa, que nada tinha a ver com eles. É verdade que mostraram solidariedade pela violência contra a Bélgica. Esta havia se transformado em raiva pelo afundamento do navio de passageiros Lusitânia, em maio de 1915. Mas logo foi temperada pela irritação com a política britânica de abordagem aos navios mercantes americanos para garantir que não levassem artigos contrabandeados para as potências centrais. Com a sombra da Guerra Civil Americana pairando sobre eles, os americanos consideravam que este novo conflito na Europa apenas confirmava que a guerra era uma barbaridade e uma degradação da humanidade. O resultado foi a estrita neutralidade como senha dos Estados Unidos, combinada com os esforços para que os países em guerra usassem a razão. Então foi só no final de 1916 que o presidente Wilson pediu aos combatentes que reafirmassem seus objetivos na guerra, na vã esperança de que isto os fizesse refletir e iniciar as conversações de paz. Enquanto isto, os americanos continuavam a desenvolver seu crescente poderio industrial e a explorar os recursos naturais de seu vasto país. Porém, a
renovação em escala muito mais ampla da irrestrita campanha submarina da Alemanha contra a marinha mercante do início de 1917 começou a agitar a opinião pública, embora Wilson esperasse que a quebra das relações diplomáticas com a Alemanha e uma declaração de neutralidade armada fossem fazê-la refletir. Foi o México, no entanto, o catalisador que puxou os Estados Unidos para a guerra. As relações entre os dois países haviam se deteriorado em 1916 porque forças americanas cruzaram a fronteira para caçar o bandido mexicano Pancho Villa, que havia praticado vários assaltos no Texas. Em março de 1917, o Serviço Secreto Britânico informou o governo americano que os alemães estavam propondo uma aliança com o México para que este recuperasse o território perdido para os Estados Unidos no século anterior. Esta foi a última gota para Wilson, e em 6 de abril de 1917, as duas casas do Congresso reuniram-se para ouvir o presidente declarar guerra. A decisão foi muito bem recebida pela Grã-Bretanha e pela França, contanto que os Estados Unidos pudessem fornecer o dinheiro necessário para apoiar suas economias de guerra já tão exauridas, e que a Marinha Americana pudesse ajudar de modo significativo no combate à ameaça dos submarinos no Mar do Norte e no Atlântico. Sob outros aspectos, porém, os Estados Unidos estavam totalmente despreparados para a guerra. A chegada da frota americana do Atlântico em águas europeias foi de grande ajuda. Mas era a contribuição dos Estados Unidos em terra que os britânicos e os franceses mais esperavam. No entanto, em abril de 1917, o exército americano contava com uma força disponível de apenas 10 mil homens. Além do mais, estas tropas não eram bem treinadas para o tipo de guerra que se fazia na Europa. Eram uma simples força policial, competente o bastante para perseguir Pancho Villa e outros pela fronteira, e para pacificar as Filipinas, mas sem conhecimentos e experiência da tecnologia e da tática da guerra de trincheiras. Tão mal equipadas eram as tropas americanas que os primeiros a chegar à França tiveram que usar capacetes franceses, embora logo adotassem o modelo britânico. Quanto a armas modernas, como aviões, artilharia e tanques, tiveram que ser inteiramente equipadas pelos franceses e britânicos. Foi só depois de chegarem à França que os americanos começaram a fazer um treinamento adequado dessas armas e aprender a arte da guerra de trincheiras. A maior parte de seu treinamento era dada sob a supervisão dos franceses e dos britânicos. Um elemento essencial era a guerra química com o uso do gás, que se tornou comum na frente ocidental a partir de 1915. As tropas tiveram que ser ensinadas a superar o terror desta arma. O aprendizado destas novas técnicas levou muitos meses. Assim, demorou algum tempo até que a presença americana se fizesse sentir na frente ocidental. Muito embora as tropas americanas desfilassem em Paris no 4 de julho de 1917, dia da independência, usando o que os franceses chamaram de Le Chapeau de Cowboy. Só em outubro de 1917, as tropas americanas tiveram sua primeira experiência sob a tutela dos franceses na Guerra de Trincheiras no setor de Lunéville. Isto ocasionou suas primeiras baixas. O general John Pershing, popularmente conhecido como Blackjack, comandou a Força Expedicionária Americana. Veterano da Guerra Hispano-Americana de 1898, das Filipinas e comandante da Expedição Punitiva de 1916 no México, tinha experiência de combate nos padrões americanos. Pershing estava determinado a manter como tais as forças americanas na França, em vez de deixá-las lutar fragmentadas, sob o comando francês e britânico. Mesmo nos dias negros da primavera de 1918, quando os alemães pareciam estar investindo contra tudo à sua frente. Permitiu, no entanto, que alguns dos que chegaram primeiro ajudassem os franceses a repelir os ataques finais dos alemães em meados de 1918. Em meados de julho de 1918, os aliados começaram a concentrar suas forças para uma ação ofensiva.
mesmo tempo, Pershing ordenou a criação formal do primeiro exército dos Estados Unidos com 14 divisões. A América estava agora posicionada para tomar parte por direito próprio nas ofensivas finais. O momento decisivo na frente ocidental